Fala, minha galerinha! O vídeo de hoje vai falar sobre uma das empresas de auditoria que não existe mais, Arthur Andersen. Talvez muitos de vocês ainda não tenham ouvido falar dela, mas vai ser muito interessante conhecer um pouco mais sobre essa empresa. Então, roda a vinheta porque está no ar o seu Contabilizando. Bom, eu já falei lá no início que ela não existe mais, mas vou falar um pouco dessa história e quem era Arthur Andersen na fila do pão. Arthur Andersen fazia parte das 5 maiores empresas de auditorias do mundo, o que hoje a gente conhece como Big Four, que eram as Big Five. E Arthur Andersen era segundo lugar, ficava atrás só da PwC ou Price na época, em termos de colocação, de representatividade e de crescimento. Foi uma empresa que foi fundada em 1913. E aí a gente pegando os dados de 2001, deixa eu falar mais ou menos o tamanho dessa empresa globalmente falando. Em 2001, ela tinha 85 mil funcionários, 2.300 clientes e negócios que somavam um montante de 5 bilhões de dólares. Só aqui no Brasil, ela tinha 1.800 profissionais espalhados em 7 escritórios ao redor do país. Mas em 2001 também, em dezembro de 2001, houve a explosão de um caso da Enron. Eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso, que a Enron era uma empresa de energia que estava envolvida em fraudes, inclusive de reconhecimento de receita. E como a Arthur Andersen era a empresa que auditava a Enron, ela acabou sendo julgada e condenada como responsável por toda a fraude que ocorreu com a Enron. Ela ficou como se fosse, se ela soubesse, conivente com tudo que aconteceu, e com isso ela não resistiu. Em 2002 mesmo, ela encerrou as suas operações. Algumas operações da Arthur Andersen foram vendidas para outras empresas, como por exemplo a Price adquiriu algumas fatias dela em alguns países ou algumas áreas específicas, como consultoria tributária, consultoria empresarial, mas a empresa em si mesmo, ela deixou de existir. Mas quando chegou em 2005, 3 anos depois da condenação e que ela de fato decretou falência, encerrou suas atividades, veja, a Arthur Andersen ela foi considerada inocente em todo o processo relacionado à Enron. Mas aí também já era tarde demais, não tinha mais o que fazer, a empresa já estava acabada, não existia mais, as suas operações de algumas partes vendidas, outras simplesmente encerradas, mas em 2005 ela foi considerada inocente. Então foi provado que ela não tinha responsabilidade, não tinha conhecimento, não foi conivente com todo um processo de fraude envolvendo a Enron. Hoje, a Arthur Andersen ela voltou a operar há alguns anos e aqui no Brasil, inclusive, ela tem uma operação mais voltada para a área de consultoria tributária. Então, a Arthur Andersen não está mais atuando com auditoria, mas voltou a atuar com a área de consultoria tributária aqui no Brasil. Não sei qual é a pretensão, onde ela quer chegar, se quer voltar a ter a representatividade que tinha antes, mas aos poucos está reconquistando o mercado, inclusive de acordo com todo o respeito, toda a imponência, toda a respeitabilidade, o prestígio que tinha no início dos anos 2000. Se você tem mais algum ponto para falar sobre a Arthur Andersen, deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima. Valeu!